Todas as vezes que nós falamos que um divisor de águas aconteceu em nossa vida, nós estamos querendo dizer que uma mudança muito importante no rumo da nossa vida, seja em âmbito histórico, seja em âmbito social, pessoal, o nascimento de um filho, enfim, Jesus, ele é o verdadeiro e maior divisor de águas na vida de qualquer pessoa que tenha passado por um verdadeiro novo nascimento. Você imagina alguém chegando em um evento muito atrasado e ele justifica o seu atraso alegando que um caminhão muito pesado, com a carga muito pesada, passou por cima dele ao passo que ele atravessava a rua e que o pneu desse caminhão ficou em cima das suas costas e ele teve que gritar, e aí o caminhão teve que dar ré para que ele pudesse se levantar, e ele nesse evento fala: minhas costas estão doendo muito. Ah, mas que bom que eu cheguei. Você vai achar que esse cara, ou ele é mentiroso, ou ele ficou maluco. Como alguém pode ter um encontro com um caminhão, um encontro nessa esfera e permanecer no mesmo estado? A grosso modo, nós podemos dizer, não tem como alguém ter um encontro bombástico com o peso de perdão de Jesus Cristo e continuar com a mesma vida. Não tem como. Todo aquele que experimenta o encontro real e transformador com Jesus vai viver um divisor de águas. A sua vida vai ser marcada antes e depois, igual o calendário, após o nascimento de Cristo. Eu quero pensar nisso, eu quero pensar com vocês, contemplando Jesus a partir do Antigo Testamento. Eu quero convidar você a abrir em Êxodo, capítulo 14. Nós estaremos nos dedicando aí aos versículos 5 ao 31. Eu não vou ler o texto agora, mas eu peço que você deixe aberta a sua Bíblia. À medida que a exposição for acontecendo, eu vou estar indicando, fazendo a leitura, tá bom? Então, a travessia do Mar Vermelho é o evento que nós iremos dar a nossa atenção. É um evento de grande importância, não apenas no Antigo Testamento, mas no restante de toda a Bíblia. O Novo Testamento relata muitas vezes passagens no Antigo Testamento, em especial o relato do povo de Israel, a travessia do Mar Vermelho. Mateus 2,15, por exemplo, diz: do Egito eu chamei o meu filho. Nós sabemos que o povo de Israel é indicado por Deus como o meu primogênito. Jesus é o primogênito, o unigênito de Deus, Pai. No Antigo Testamento, o povo de Israel sai das águas do Mar Vermelho, é encaminhado para o deserto e é reprovado. Jesus, o verdadeiro e melhor primogênito, ele é batizado, ele sai das águas. A voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Imediatamente o Espírito o leva para o deserto, onde ele será tentado, mas ele é aprovado. Ele é aprovado por Deus. Na transfiguração, 2 homens falam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles aparecem em glória e falam da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. A palavra partida parece referir-se à morte de Jesus, o que é verdade. Mas a palavra grega aí utilizada é êxodos. Indicação clara de que Lucas, quando registra essa palavra partida em seu evangelho, no capítulo 9, ele está se referindo à saída suprema, o êxodo supremo. Ou seja, esse relato de êxodo está apontando para o êxodo supremo que irá acontecer com Jesus. Ele é o nosso divisor de águas. Jesus é o Moisés maior, de acordo com Hebreus capítulo 3. Moisés está apontando para a pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 11, verso 29, vai falar da fé cristã e cita a travessia do Mar Vermelho como paradigma dessa fé. Ou seja,
Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, 2, e eu vou destacar aqui o 6. O apóstolo Paulo diz: pois, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós cristãos, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Ou seja, irmãos, se há alguma passagem no Antigo Testamento que o Novo nos convide a ler, olhando para a salvação em Cristo Jesus, essa passagem é a do Êxodo. Apesar de que nós temos aí várias riquezas insondáveis no Antigo Testamento, apontando e nos preparando para recebermos o libertador prometido, Jesus Cristo. O que é que a travessia do mar tem a nos ensinar sobre Jesus como nosso divisor de águas? O Êxodo nos mostra que a salvação envolve 3 aspectos. Eu quero me dedicar a pontuar esses 3 aspectos. Quais são esses 3 aspectos? O primeiro aspecto é o que nós deixamos para trás, a escravidão. O segundo aspecto é a maneira pela qual nós saímos de lá, atravessando para o outro lado, pela graça. O terceiro aspecto é a razão por que saímos. Nós vamos ver que é pela intervenção maravilhosa do nosso mediador. É assim que essa narrativa do Êxodo se liga ao restante de toda a Bíblia, e nós não poderíamos fazer isso sem as associações com o restante de toda a Escritura. Elas ficam claras quando nós examinamos o roteiro geral das Escrituras. Afinal de contas, o Novo Testamento está velado no Antigo, o Antigo está revelado no Novo Testamento. Vamos ao primeiro aspecto. Primeiro aspecto, a salvação diz respeito ao que nós deixamos para trás, a escravidão. A salvação é o ato de sermos libertos da escravidão. Esse é o sentido da palavra redenção. Atente comigo o capítulo 14 de Êxodo, versículo 5. Quando foi anunciado ao faraó do Egito que o povo havia fugido, o seu coração e dos seus subordinados mudou em relação ao povo. E disseram: o que foi que nós fizemos? Permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Eles haviam perdido toda a sua força de trabalho escravo. Eles agora se arrependeram de terem deixado o povo de Israel partir. E o faraó disse: vamos pegá-los! Nós os deixamos ir embora, mas mudamos de ideia. Vamos capturá-los, vamos trazê-los de volta ou matá-los. Quando os israelitas eles viram, se depararam com os egípcios chegando, o registro no capítulo 14, verso 10 ao 12, diz assim: ficaram apavorados e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que você nos tirou de lá, Moisés, para morrermos aqui nesse deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Agora, preste atenção. Por acaso não foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios. Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Meus irmãos, os israelitas alegaram que Moisés havia falado: olha, vamos embora. Ao passo que eles responderam para Moisés: não, nós não queremos não. É melhor ficar aqui. Nós gostamos daqui. Mas é isso mesmo que eles falaram? Olha comigo o capítulo 4 de Êxodo. Olha o verso 29 ao 31.
Moisés e Arão foram e se reuniram com todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés. E este realizou sinais diante do povo. O povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram, agradecendo ao Senhor. Os israelitas estavam muito equivocados quando eles relatam que eles falaram para Moisés: não, deixa a gente ficar aqui. E essa não seria a última vez que eles fariam isso, murmurando, distorcendo as palavras. Capítulo 16 de Êxodo, verso 2 e 3 diz assim: e toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Os israelitas, eles são uma imagem de como muitos crentes vivem o evangelho. Ou, melhor, vivem o evangelho. Os israelitas, eles foram libertos. E embora eles estejam livres do poder da escravidão, eles ainda carregam uma grande carga da influência. Embora os israelitas estejam objetivamente libertos da escravidão, no coração, de modo subjetivo, eles ainda não estavam libertos. Ainda agiam como escravos. É possível tirar as pessoas da escravidão, mas não é tão fácil tirar a escravidão de dentro das pessoas. Existe uma frase do pastor Jonas Madureira que ele diz o seguinte: tire o prisioneiro de uma cela, mas não se assuste se ele não quiser sair dela. Talvez a cela seja absurdamente confortável. Eu lembro do registro histórico da carta de alforria da Lei Áurea, proibindo todo qualquer trabalho escravo, em 13 de maio de 1888. Agora, é interessante que, de acordo com alguns relatos históricos, muitos negros libertos da escravidão, quando viam um branco ainda na rua, eles se prostravam. E o branco tinha que lembrar: você não precisa fazer mais isso. A pessoa fica condicionada ao estilo de vida que leva. Imagine você. Imagine que você mora na mesma rua há 25 anos. E aí, de repente, você se muda. É bem provável que na primeira semana da sua mudança, você se pegue distraído, voltando para sua antiga casa, porque você está condicionado até se habituar ao novo estilo, da nova posição geográfica que você se encontra. Assim também é a nova posição que nós temos. Nós temos que viver de acordo com a posição, de modo digno do Evangelho, o Evangelho pelo qual nós servimos. Por isso, então, em toda a Bíblia, a escravidão parece ter camadas. Vamos tentar ver 4 delas. Primeiro, objetivamente, os cristãos eram escravos da lei, mas agora eles estão libertos da lei. Éramos escravos da lei, que trouxe a condenação. Mas Romanos, capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, subjetivamente, os cristãos são escravos da lei e voltam a tentar justificar-se pelas obras. Quando Paulo escreve aos Gálatas, é isso que ele está tratando. Eles estavam novamente tentando se justificar por meio das obras. Por quê? Porque a justificação, ela não é por obras. Mas a santificação
não pode ser vivida como se fosse uma espécie de manutenção da justificação. Pelo contrário, a santificação é uma consequência natural da verdadeira justificação. Quando nós, de fato, somos libertos do pecado, a santificação vai ser uma consequência muito clara na vida do crente que verdadeiramente nasceu de novo. É por isso que a gente não precisa lutar pela justificação. Não tem como. Não tem nada que nós possamos fazer. Isso é obra de Deus em nós. Nós temos que nos arrepender e crer no Senhor Jesus, mas isso depende único e exclusivamente da obra de Cristo. Não é pelo mérito nosso, é pelo mérito de outro, Jesus Cristo. Terceiro, os cristãos, eles continuam sofrendo a influência do pecado como escravos, não como livres. Ou seja, existe o poder do pecado, que é quebrado, mas muitos permanecem se curvando ao domínio do peso de escravidão, do pecado, por estar habituado, como eu falei anteriormente. Quarto, os cristãos podem escravizar-se por ídolos, ou seja, nós temos os nossos faraós que gritam: sirva-me ou morra! Nós temos ídolos em potencial, todos nós os temos. E todos os ídolos que gritam que mais importante é para você a sua autoimagem do que a opinião de Deus, torna-se na prática um ídolo. Então, subjetivamente, a escravidão ainda habitava no coração dos israelitas. Eles já estão livres, mas em modo presente, escravo. Isso volta para pegá-los muitas vezes. Você pode viver isso na sua prática de vida. Saber com a cabeça, mas não saber com o coração. É muito parecido com um homem que sabe, ele sabe que tem que andar com cinto de segurança. Ele sabe disso. Mas ele nunca anda até que o seu irmão sofre um grave acidente de carro. E esse irmão só foi salvo porque estava usando um cinto de segurança. E quando este visita o seu irmão no hospital, ele vê a cicatriz do cinto de segurança. E após aquilo, ele começa a usar cinto de segurança. Eu pergunto para você, por que ele passou a usar? Ele passou a ter alguma informação que ele não tinha? Não. Ele já sabia que era importante usar. O que foi então que aconteceu? O impacto. O impacto da informação que ele tinha aconteceu. Ele tinha informação, mas não tinha sofrido o impacto na sua vida. Nós temos que ter um impacto do conteúdo doutrinário que nós recebemos. Nós temos que ter um impacto da ordem de Deus que nós recebemos. Arrependa-se e creia no Evangelho. Nas aulas de sistemática, é isso que nós aprendemos, que eu vou apresentar aqui. A nomenclatura pode ser diferente, mas eu quero que você preste atenção no sentido. É quando nós temos a salvação em 3 tempos. Salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. O livrinho Verdadeira Espiritualidade do Francis Schaeffer vai trabalhar isso de uma forma incrível. Mas o que é salvação no passado? É a justificação. A justificação é um ato, acontece de uma vez por todas. E na justificação, nós somos libertos do poder do pecado, a penalidade do pecado. A salvação no presente, ela não é um ato, ela é um progresso e ela quebra em nós a influência do pecado. A salvação no futuro, ela é consumação, ela é consumada. E nós estamos livres então da presença do pecado na nossa vida.
Esse processo de salvação em 3 tempos vale a pena ser pontuado, porque é isso que nós temos e estamos tomando por base. A salvação, ela é uma partida, ela é uma saída, ela é um êxodo. O que é que a travessia do mar tem a nos ensinar sobre Jesus como nosso divisor de águas? Nós estamos vendo que a salvação envolve 3 aspectos. Nós vimos o primeiro aspecto, que é o que deixamos para trás, a escravidão, e nós vamos ver então o segundo aspecto, que é a maneira pela qual saímos, que é atravessando para o outro lado pela graça. A resposta que Moisés deu aos israelitas, quando apavorados se queixavam, está em Êxodo 14, verso 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós. Por isso, se acalmem. Esse é o princípio da graça. Nós temos aqui Moisés falando para eles: acalmem-se, não façam nada, Deus vai lutar por vocês. Vocês não são capazes de fazer nada, vocês não conseguem ajudar em nada, vocês não conseguem fazer nada, Deus vai fazer tudo. E é isso que a gente pode lembrar. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Absolutamente nada. Quando Moisés diz: o Senhor vai guerrear por vocês, por isso se acalmem, ele está nos lembrando, ou melhor, Paulo vai nos lembrar disso em Romanos 4, 5. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Nós poderíamos aqui colocar: por isso, acalmem-se. Se acalme. A narrativa do Êxodo também mostra como é que essa graça maravilhosa opera. Ela opera por meio da travessia. Num dos lados do Mar Vermelho, os israelitas estavam ao alcance dos seus antigos falsos senhores. Estavam debaixo da sentença de morte. No instante em que os israelitas atravessam para o outro lado, nós poderíamos dizer, eles passaram da morte para a vida. Passaram da condenação e da sentença de morte para a verdadeira liberdade. No instante você não é regenerado. De repente, você é regenerado. Ou você é cristão, ou você não é. João, capítulo 5, versículo 24, palavras de Jesus. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Nesse momento o texto de Isaías ecoa, Isaías 51, versículo 10. Não foste tu quem secou o mar, as águas do grande abismo? Quem fez do fundo do mar um caminho para que os remidos passassem por ele? Quem foi que fez? Não foram vocês. Essa ideia é muito presente nos aconselhamentos de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, ele, quando alguém procurava, ele era um pastor, quando alguém procurava ele para saber qual estado elas se encontravam espiritualmente, ele perguntava assim: você é um cristão? E toda vez que alguém respondia: bom, eu estou tentando, Lloyd Jones dizia que essa resposta indicava que aquela pessoa não tinha a menor ideia do que é o evangelho e o processo de conversão.
Por isso, irmãos, ser cristão é uma obra que só é possível se houver um novo nascimento, o divisor de águas. O que torna a pessoa cristã é uma mudança de condição. Você estava naquele reino e agora está neste reino. Você não fazia parte da família, mas agora você faz parte da família de Deus. Você não havia nascido de novo, mas agora você nasceu de novo. Você estava sujeito à ira de Deus, mas agora você foi justificado por Deus por meio de Jesus, o divisor de águas. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Como é que Paulo pôde dizer isso? É porque Paulo, ele fez a travessia. Ele fez esse processo de travessia de um lugar de morte para o lugar de vida. Ele não disse, agora eu tenho muitos pecados para expiar na minha vida. Paulo havia apenas começado a mudar, mas ele sabia qual era a sua posição diante de Deus. Ele está em uma nova posição. Preste bastante atenção nisso. Quando os israelitas passaram, o mar vermelho se fechou. Não há mais como voltar. Quando alguém nasce de novo, de fato e verdade, nascido do Espírito, da água e do Espírito, a ponte com o passado ela é queimada. Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que esse processo é quando nós fomos transplantados do império das trevas para o reino da luz. Atente comigo, Êxodo capítulo 14, verso 21 e verso 22. Preste atenção. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca. E as águas ficaram como um muro à direita e um muro à esquerda deles. Ou seja, os israelitas fizeram a travessia, mas isso não significa, olha aqui para mim, preste bastante atenção, não significa que tenham todos passado ao outro lado com a mesma disposição. Ou seja, pode ter existido um grupo que passou maravilhando-se. Nossa, vejam só, Deus está do nosso lado. Que maravilha, que incrível. Ao passo que o outro grupo passou com muito medo. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Você imagine você passar e ver aqueles dois muros de água. Isso mostra, irmãos, que existia ali pessoas com diferentes qualidades de fé. Mas ninguém é salvo pela qualidade de fé que tem. Ninguém é salvo pela qualidade da sua fé. Você é salvo em razão do objeto da sua fé. A sua fé, o objeto da sua fé que vai te sustentar. E é o Redentor. É o Deus que luta por você. Tudo nesse texto vai declarar graça, graça, graça. A travessia se faz pela graça. Mas o que é que permite que deixemos a escravidão? O quê? Nós estamos vendo o que é que a travessia do Mar Vermelho pode nos ensinar sobre Jesus, o nosso divisor de águas. Nós estamos aprendendo que a salvação envolve 3 aspectos. Nós já vimos 2 desses aspectos. Quais foram eles? Primeiro, o que deixamos para trás, que é a escravidão. O segundo aspecto, a maneira pela qual nós saímos, atravessando para o outro lado pela graça. E o terceiro e último aspecto que eu quero compartilhar com você é a razão por que saímos. É pela intervenção do mediador. E aqui que nós temos o clímax, o deleite, que é nós contemplarmos o nosso mediador, é apenas por meio dele. Perceba que os egípcios, eles tentaram atravessar o Mar Vermelho, mas eles foram destruídos. A inundação das águas tem um significado, por exemplo, o dilúvio
na época de Noé, por que a condenação veio por meio de água? Não poderia ter sido por outro meio? Poderia. Mas eu quero que você lembre que Gênesis, capítulo 1, verso 1 ao 8, nós temos um detalhe muito importante. O único dia da criação que não houve no final e viu Deus que era bom. É o relato do segundo dia, quando existe a separação das águas do céu, das águas da terra. A água já estava reservada para o dia do dilúvio. Os alicerces da terra se abrem, não é apenas chuva. A água representa caos, morte. No início da criação, o Espírito de Deus pairava pela face das águas. E ele diz, haja. E ele vai trazendo ordem por meio da palavra a partir do caos. E Deus continua trazendo ordem ao caos da nossa existência por meio da palavra. A palavra tem o poder de trazer ordem onde existe caos. Mas você percebe isso, que no dilúvio existe uma inversão da criação. Quando a gente se afasta do Criador, a gente traz para a nossa vida descriação, desintegração. O salário do pecado é a desintegração, é a morte. O que Deus fez no dilúvio foi desencadear as forças do caos no juízo justificado. E nós temos esse caos em termos de punição, diferente disciplina. Quando Deus envia as pragas para o Egito, é punição. Quando Deus traz disciplina para o seu povo, o povo de Israel, é diferente. É uma correção, não é uma punição. O faraó resiste ao Criador e ele sofre a desintegração, manifesta por meio das pragas, as trevas. A gente poderia dizer que o Mar Vermelho fora para os egípcios a 11ª praga, no sentido do caos que viera sobre eles. As águas do mar representam o que lhe acontece quando você dá as costas a Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele, porém, que não crê, permanece sobre ele a ira de Deus. Nós temos a tendência, muitas vezes, quando a gente lê esses relatos, de pensar que os egípcios eram maus. E a gente pensa que os israelitas eram bons. Ter esse tipo de conclusão é não ler com o devido cuidado. Os israelitas não eram melhores do que os egípcios. Agora, por que as águas do juízo de Deus não afogaram os israelitas? A grande resposta é essa. Eles tinham um mediador. Eles tinham um mediador. Preste atenção, uma expressão que Deus usa no capítulo 14 de Êxodo, verso 15, que parece uma exortação. Então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Moisés está tão identificado com os israelitas que a culpa deles, dos israelitas, pesava sobre ele. Mas ao passo que Moisés estava tão identificado com Deus, que o poder divino se manifestava por intermédio dele. Moisés está tão identificado com os israelitas que Deus repreende o pecado deles com essa expressão para com Moisés. Moisés estava tão ligado a Deus que ele foi um veículo para o poder salvífico de Deus. Agora, eu conheço um mediador muito melhor, Jesus Cristo. Jesus não é apenas um mediador que é um mero homem pecador como Moisés e que está próximo de Deus como Moisés. Jesus é 100% homem, 100% Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Veja a ligação incrível que Jesus faz. Jesus entendeu que quando Jonas estava no barco,
e a tempestade da ira de Deus estava a ponto de afundar o barco, Jonas se voltou para os demais marinheiros e disse: esta é uma tempestade da ira de Deus, e vocês só serão salvos se vocês me lançarem no mar. Lancem-me no mar, e vocês serão salvos. Os marinheiros tomam Jonas, jogam no mar, e aquela tempestade se acalma. Jesus diz, Mateus capítulo 12, verso 41, aqui está quem é maior do que Jonas. Os marinheiros foram salvos, poupados, por Jonas ter sido lançado no lugar deles. O próprio Jonas, ele recebe sobre si a ira e o apaziguamento dessa ira. Mas quem é o verdadeiro e maior Jonas? O próprio Senhor Jesus falou, aqui está quem é. Jesus estava falando de si mesmo. Na cruz ele foi lançado no oceano da ira de Deus. Jonas disse, eu fui expulso da sua presença. Jonas capítulo 2, verso 4. Estava escondido sob as ondas e se sentiu abandonado por Deus. Jesus disse em Mateus 27, 46, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O maior sofrimento de Cristo na cruz não foi o prego nas mãos, o espinho no seu crânio, não foram os cuspes, foi a separação entre ele e o Pai. Ele estava recebendo sobre si todos os nossos pecados e o Pai deu as costas. Jesus sofre, então, o maior terror espiritual, que é sofrer a separação do Pai, apenas receber a ira do Pai sobre ele. Meus irmãos, os muros do oceano, do Mar Vermelho, da ira de Deus, engoliu Jesus na cruz do Calvário. Todas as pragas se abateram sobre Jesus na cruz do Calvário. As trevas desceram. Jesus recebeu a realidade para a qual apontam todos os juízos, a exemplo das águas do dilúvio, a justa ira de Deus. É por isso que podemos hoje realizar a travessia, porque nós temos um mediador, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Medite no que Deus fez. Contemple nessa noite, em nome de Jesus, as águas do mar da ira de Deus se fechando sobre a cabeça do nosso Salvador. Na cruz, eu e você, nós merecemos ser engolidos por esse mar da ira de Deus sobre nós. Mas Ele assumiu nossas dores, Jesus assumiu. E por suas pisaduras, nós podemos ser sarados. Mas Ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, Ele é o divisor de águas, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém faz a travessia, a não ser por Ele. Ele abre o mar, Ele faz o impossível. Tudo aquilo que é impossível para o homem se tornou possível na pessoa de Jesus Cristo, porque tudo é possível para Deus. Deus fez infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ele enviou o seu único filho. E o seu filho é o divisor de águas. Por isso, divisor de águas é quando nós queremos nos referir a uma mudança muito importante no rumo da nossa vida, seja de caráter histórico, social, pessoal, o nascimento de um filho. Jesus, Ele é o verdadeiro maior divisor de águas da vida de alguém que de fato passou por um novo nascimento. Você pode passar essa noite. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus.
submeta-se a Ele. Não tem como alguém ter um encontro com um caminhão e continuar no mesmo estado. Não tem como alguém ter um encontro real e transformador com Jesus e continuar com a mesma vida. Nós aprendemos hoje que Jesus, Ele é o nosso divisor de águas. A salvação envolve 3 aspectos, e nós vimos 3 aspectos essa noite. Primeiro, o que deixamos para trás, a escravidão. Segundo, a maneira pela qual nós saímos, a travessia para o outro lado pela graça. E terceiro e último, a razão por que saímos é pela intervenção do nosso mediador, Jesus Cristo. Jesus, Ele é o divisor de águas. Nele, você viverá um divisor de águas. E não apenas no aqui e no agora. Haverá uma repercussão em toda a eternidade. Eu quero trazer breves aplicações. Primeiro, às vezes alguém me diz: eu sei que não deveria estar fazendo isso que eu estou fazendo hoje, mas eu sei que Deus me perdoa. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que eu estou errado, mas Deus me ama. Essa pessoa que fala isso não sabe o que é o perdão. Se alguém pega o seu notebook emprestado, o seu smartphone, esse aparelho que você está usando para me assistir agora, e essa pessoa quebra, existem 2 opções. Ou você pede para ela pagar outro, ou você vai falar: não, rapaz, fique tranquilo, deixa para lá, eu te perdoo. Nesse sentido, quem vai pagar é você. Se ela quebra e você pede para ela pagar outro, ela vai pagar. Mas se você perdoa, você paga. O perdão não é de graça. O perdão envolve a graça. É um favor não merecido, mas alguém teve que pagar. Houve um preço a ser pago para que a gente pudesse usufruir pela graça esse perdão. Ninguém que compreenda a graça de Deus encara o pecado com leviandade. Ah, tudo bem. Eu estou todo errado, estou vivendo do meu jeito, mas eu sei que Deus me ama e no final de tudo, tudo vai dar certo. Afinal, eu sou melhor do que muito crente que está com a vida toda errada. Não se compare com outro homem. Diante de Deus não há um justo, nenhum sequer. E a gente só pode ser aceito pela justiça de Cristo. Quando a gente se submete a viver o processo de ouvir as orientações da boca de Deus, da palavra de Deus. Então, permita que a gratidão ao Senhor preencha o seu coração em nome de Jesus. Segundo, alguns então dirão: já que tudo vem da graça, nada vem das minhas obras, ou mesmo a qualidade da minha fé, por isso pouco importa o modo que eu vivo. Não é assim não. Romanos capítulo 6 diz o seguinte: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo vai dizer: como nós que morremos para o pecado, vamos continuar vivendo no pecado. Então, quando Deus diz: eu tirei vocês do Egito, por isso, vivam de modo santo, em outras palavras, o que Deus está dizendo é: nós somos salvos somente pela fé, mas não por uma fé desacompanhada. Se as obras não nascem dessa fé, então sua fé não é genuína, não é verdadeira. A fé é verdadeira quando ela vai trazer como consequência obras dignas de arrependimento, mudanças de atitude, serviço ao Senhor. Martinho Lutero, quando fala sobre a salvação, ele diz assim: o quê? Não temos de fazer nada? Não, nada. Nada. Fique quieto e perceba que toda a sua salvação está em Jesus. Fique quieto. Você não tem nenhuma contribuição a fazer. Olhe para Ele. E isso o tornará santo. E se você não é cristão, isso tornará você um cristão. Nathan Cole,
Ele se converteu ouvindo uma pregação de George Whitefield em Middleton, Connecticut, em 1744. Esse Nathan Collin, ele era semi-analfabeto, mas escreveu como foi ouvir essa pregação de Whitefield e como é que ele se converteu. Olha que lindo relato. Ouvi-lo pregar me pungiu o coração pela bênção de Deus. Meus antigos alicerces desmoronaram e vi que minha justiça não me salvaria. Se isso estiver começando a acontecer no seu coração agora, vá em frente. Não pare enquanto não souber exatamente o que significa. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. 1 João capítulo 1, versículo 7. Jesus, Ele é o divisor de águas. Que Deus te abençoe em nome dele, em nome de Jesus, o divisor de águas.